foi um fim de semana para esquecer. O Flamengo foi até Salvador enfrentar o Bahia e voltou para casa com mais do que uma derrota no placar. Voltou com o alerta ligado, com pressão externa e com protesto interno. A derrota por 1-0 foi dolorida não só pelo resultado, mas pela postura em campo, pelo que o time deixou de mostrar, e pelas decisões que o cercam dentro e fora das quatro linhas. O clima no ninho do Urubu ficou pesado. E não é para menos. Logo de cara, uma expulsão com 16 minutos de jogo já mudou completamente o panorama da partida. Danilo foi expulso, o Flamengo ficou com 1 a menos e viu o Bahia, mesmo cheio de desfalques, crescer no jogo. Não demorou para a pressão virar gol. E ainda teve a chance de empatar com Samuel Lino, mas o atacante perdeu uma oportunidade claríssima, daquelas que não se pode desperdiçar em jogos decisivos. Pouco tempo depois, veio o castigo. O que já estava ruim ficou ainda pior. O torcedor rubro-negro, claro, sentiu o golpe. Ainda mais porque a liderança do Campeonato Brasileiro escorregou pelas mãos. Com 55 pontos, o mesmo número que o Palmeiras, o Flamengo agora aparece na segunda colocação. A diferença? Uma vitória a menos. E é justamente essa vantagem mínima que pode fazer toda a diferença na reta final. O Cruzeiro vem logo atrás com 52, e aí o bolo começa a se embolar. Botafogo, Bahia e Mirassol estão com 43. O Fluminense e o São Paulo têm 38, o Red Bull Bragantino vem com 36. Ceará com 34, e depois uma sequência embolada com Vasco, Corinthians e Grêmio todos com 33. O Internacional aparece com 32, e o Atlético Mineiro tem 29. Na zona da confusão, como diria o velho profeta, o Santos é o primeiro fora do Z4, com 28. Depois vem Vitória com 25, Fortaleza com 24, Juventude com 23, e o Sport segurando a lanterna. O ponto é, o campeonato ainda está aberto, mas o Flamengo parece ter perdido o rumo. E o que mais assusta não é só a oscilação natural de uma equipe ao longo de uma temporada longa, mas sim a apatia, a falta de criatividade, a ausência de repertório. O Flamengo, que sempre foi conhecido pelo seu poder ofensivo, pela pressão sufocante, hoje parece sem ideia, sem força, sem alma em campo. Ontem, foram pouquíssimas chances de perigo. Além do gol inacreditável perdido por Samuel Lino, teve uma cobrança de falta do Luiz Araújo em que Léo Ortiz tentou completar, mas sem força, sem direção. E só. Nada mais. É nessas horas que o torcedor se pergunta o que está acontecendo. Há algo interno? Falta cobrança? Falta comando? O que não falta é questionamento. Por que quando o time não consegue produzir nada com a bola nos pés, quando parece desligado emocionalmente, o problema é mais profundo do que uma simples tarde ruim? No segundo tempo, o que se via era Rossi tentando chamar o time no grito, saindo do gol para cobrar falta, querendo armar jogada, quase como um líder solitário tentando empurrar os companheiros. Mas era só ele. Não havia reação coletiva. Não havia sangue nos olhos. E quando o apito final soou, a revolta saiu das arquibancadas e foi direto para os muros da Gávea. As pichações diziam tudo, BAP omisso e Samuel Lino peladeiro. O recado da torcida foi direto. E aí entra a cobrança em cima da diretoria. Muitos estão questionando a ausência de postura mais firme do presidente do clube. Mas é importante lembrar que o BAP está mergulhado numa briga gigantesca nos bastidores do futebol brasileiro, relacionada aos direitos de transmissão. Um tema complexo, mas que pode mudar o cenário financeiro de vários clubes, inclusive do Flamengo. Mesmo assim, é dentro de campo que os resultados precisam aparecer. E quando não vem, o peso cai sobre todos. Inclusive sobre os jogadores que não estão entregando o que se espera, como é o caso de Samuel Lino. O atacante vem acumulando atuações abaixo do esperado, mas segue como titular absoluto. O Felipe Luiz precisa, com urgência, tomar uma decisão mais firme, banco. O momento é ruim, e quando o atleta não responde, é hora de abrir espaço para outro. Seja Bruno Henrique, seja Everton Cebolinha, seja quem for. Mas manter o mesmo jogador, com as mesmas atuações apagadas, é insistir no erro. E aí,
quando ele perde um gol cara a cara como o de ontem, a cobrança vem pesada. Como se não bastasse a derrota, a polêmica com a arbitragem voltou a esquentar os bastidores. O Flamengo protocolou um protesto formal contra a atuação do árbitro Ramon Abate-Abel. E a crítica não é só pelo jogo contra o Cruzeiro na última quinta-feira, quando o árbitro já havia irritado a torcida rubro-negra com um apito confuso e truncado, mas principalmente pelo que aconteceu no Morumbi. Na partida entre Palmeiras e São Paulo, Abate-Abel teve uma atuação extremamente contestada, com erros graves que, segundo muitos, favoreceram o time alviverde, justamente o rival direto do Flamengo na briga pela liderança. E aí a revolta se amplificou. A coincidência é absurda. No ano passado, no dia 27 de outubro, o mesmo árbitro foi afastado após prejudicar o São Paulo, justamente contra o Palmeiras. E agora, quase um ano depois, o mesmo roteiro. Mesmo árbitro. Mesmo clube supostamente beneficiado. Mesmo resultado final. A CBF, mais uma vez, afastou Ramon Abate-Abel. Mas só afastar depois do estrago feito resolve? O prejuízo técnico já está causado. O Palmeiras passou o Flamengo na tabela. E a revolta tomou conta dos dirigentes. O presidente do São Paulo reclamou publicamente, e o Flamengo também fez questão de se posicionar. José Botto, dirigente do clube carioca, foi direto: não parece ser apenas falta de qualidade dos árbitros. Uns apitam de uma maneira contra uns e de outra maneira contra outros. Isso prejudica o esforço dos nossos jogadores. Palavras fortes. E não à toa. Porque quando se olha o conjunto da obra, não é só a derrota que incomoda. É a forma como ela veio. É o desempenho em campo. É a apatia dos jogadores. É a arbitragem que, de novo, interfere. É a perda da liderança por um critério que poderia ter sido evitado se o time tivesse feito o mínimo. É o protesto nos muros. É a cobrança crescente da torcida. É o ambiente que começa a pesar. E o Campeonato Brasileiro, que parecia controlado, agora volta a ficar em aberto. Com mais 11 rodadas pela frente, o Flamengo precisa dar uma resposta urgente. Ainda há confronto direto contra o Palmeiras. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas a pergunta que fica é: esse time tem alma de campeão? Por que quem quer ser campeão não assiste o jogo passar? Vai lá e muda. Vai lá e briga por cada bola. Vai lá e mostra que merece. E o que se viu contra o Bahia, com exceção do Rossi e do Jorginho que ainda tentavam empurrar o time na marrã, foi um time desanimado, desconectado, desorganizado. Se continuar assim, não vai dar. O Flamengo precisa urgente reencontrar seu espírito. E não é só dentro de campo que o Flamengo precisa dar resposta. O extracampo também começa a influenciar diretamente no ambiente do clube. A pressão da torcida, que antes era mais tímida, agora já escancara a insatisfação com atitudes da diretoria, do elenco e da comissão técnica. A cobrança, que até então era concentrada em redes sociais, já estampa os muros da sede. Isso mostra um desgaste profundo, que vai além da última derrota. É um acúmulo. E como todo acúmulo, uma hora transborda. A diretoria sabe que está sendo cobrada, mas há uma dificuldade clara em encontrar o tom certo entre o discurso e a ação. Torcedor não quer mais ouvir promessa. Quer ver mudança. Quer sentir que há uma direção, uma liderança que toma decisões e que entende a grandeza do que está em jogo. O Campeonato Brasileiro é, hoje, a principal chance de título na temporada. E não dá para brincar com isso. A reta final exige comprometimento máximo, organização e, acima de tudo, reação imediata. A expulsão precoce do Danilo foi mais um episódio que resume o estado de alerta que o time vive. Erros individuais, falta de atenção, decisões precipitadas. E quando você soma isso à atuação morna, à dificuldade de criar jogadas, à pouca inspiração ofensiva, o resultado tende a ser o que vimos na Fonte Nova. Um Flamengo perdido, sem intensidade, dominado por um Bahia cheio de desfalques. Não se trata apenas de perder um jogo. Trata-se de perder a identidade que fez esse time ser temido por todos. A ausência de padrão tático salta aos olhos.
O Flamengo parece um time que não sabe como atacar, que não sabe como se defender, que não reage às mudanças do adversário. Quando tem a bola, roda, roda e não fura a defesa. Quando perde, se desmonta. Não há compactação, não há consistência. Parece que falta comando, leitura de jogo, ajustes rápidos durante a partida. E tudo isso cobra um preço muito alto. E esse preço é justamente o que o torcedor está pagando agora, com a perda da liderança e com a incerteza do que virá nas próximas rodadas. Há também a discussão sobre o preparo físico e a rotação do elenco. O Flamengo tem um dos elencos mais caros do país. Tem profundidade, tem banco, tem peças capazes de mudar jogo. Mas o que se vê é um time cansado, previsível, com jogadores que se arrastam no segundo tempo e que parecem sentir cada viagem, cada sequência pesada. Isso passa pela comissão técnica, que precisa entender melhor o momento de tirar, de colocar, de mudar o desenho da equipe. E, principalmente, de parar de insistir em quem não está entregando. Samuel Lino é o caso mais gritante, mas não é o único. O gol perdido por ele diante do Bahia não é apenas mais um lance de jogo. É um reflexo do que vem acontecendo há várias partidas. Um jogador que entra, joga, erra, e continua recebendo minutos. A meritocracia desapareceu. E isso contamina o grupo. Quando se cria a sensação de que não importa o rendimento, de que alguns têm cadeira cativa, a competitividade interna vai embora. E um elenco sem competitividade é um elenco acomodado. E um time acomodado não ganha título. O clima também piorou após a sequência de decisões questionáveis da arbitragem. O Flamengo se vê prejudicado em jogos-chave, enquanto rivais diretos, como o Palmeiras, parecem se beneficiar de erros graves e recorrentes. O afastamento do árbitro Ramon Abate-Abel pela CBF não apaga o prejuízo que o Flamengo sofreu. Muito menos resolve o problema sistêmico da arbitragem no Brasil. Não dá mais para tratar erro de arbitragem como acidente isolado. Já virou rotina. E quando essa rotina começa a influenciar diretamente na tabela, o campeonato perde credibilidade. A revolta não é exagero. O sentimento é de injustiça. Porque em campo já está difícil competir, com um time que ainda tenta reencontrar sua melhor versão. E quando fora de campo as decisões também prejudicam, a sensação é de que tudo conspira contra. O protesto do Flamengo contra a CBF é necessário. Tem que bater na mesa. Tem que se posicionar. Porque o silêncio é interpretado como conformismo. E o Flamengo, pela sua história, não pode se conformar. É nesse cenário que o clube precisa dar uma resposta. Urgente. São 11 rodadas restantes. E entre elas, um confronto direto com o Palmeiras. Um jogo que pode definir o título. Mas para chegar lá vivo, o Flamengo precisa voltar a vencer. Precisa recuperar a confiança. Precisa mostrar futebol. Não adianta esperar o jogo do título se o time não fizer o dever de casa até lá. E o dever de casa começa com mudança de postura. A vontade que o Rossi demonstrou contra o Bahia, ao sair do gol, ao gritar com os companheiros, ao tentar empurrar o time, precisa contagiar os outros. Não dá mais para ter 11 em campo e só 2 ou 3 realmente com sangue nos olhos. Não dá para aceitar derrota como se fosse normal. Perder acontece, é do futebol. Mas perder sem lutar, perder apático, perder sem dar trabalho pro adversário, isso não dá para aceitar. E é isso que está revoltando a torcida. Aliás, o torcedor do Flamengo é exigente por um motivo simples: sabe o que esse time pode jogar. Sabe o tamanho do clube. Sabe que há elenco para brigar por tudo. E quando o time não entrega, quando parece não se importar, a cobrança vem forte. Não é apenas pela derrota contra o Bahia. É pela soma de atuações fracas, pela falta de intensidade, pela falta de atitude. O Flamengo tem camisa pesada. E camisa pesada não pode se arrastar em campo. A diretoria, por sua vez, também precisa agir. Não adianta apenas protestar contra a arbitragem. É importante, claro. Mas internamente, também é necessário tomar decisões. Jogadores que não estão rendendo precisam sair do time.
Aqueles que estão pedindo passagem, têm que ganhar minutos. A hora de fazer ajuste é agora. Esperar mais pode custar caro. E depois, não adianta se lamentar. O Campeonato Brasileiro continua aberto. São 38 rodadas, e ainda restam 11. Muita coisa pode mudar. Mas o que não pode é o Flamengo seguir no mesmo ritmo. Se continuar assim, sem reação, vai perder o título mais acessível dos últimos anos. Vai deixar escapar algo que esteve ao alcance durante toda a temporada. E aí, sim, a frustração vai ser completa. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um clima de tensão começa a circular nos bastidores do Flamengo após uma declaração inesperada de Georgian de Arrascaeta ao vivo. Durante uma entrevista que repercutiu rapidamente nas redes sociais, o meia uruguaio não poupou palavras para criticar o treinador da equipe, Felipe Luís, em um momento que muitos chamaram de alfinetada ao vivo. Tem que parar de inventar moda, disparou Arrascaeta, deixando torcedores e comentaristas em polvorosa. A frase, aparentemente simples, abriu espaço para diversas interpretações. Seria um recado direto a decisões táticas do ex-lateral ou apenas um desabafo momentâneo de um jogador insatisfeito com algumas mudanças recentes? O clima nos corredores do Ninho do Urubu, segundo fontes não oficiais, estaria mais tenso do que o normal. Jogadores teriam se reunido nos últimos dias para discutir o impacto das mudanças promovidas pelo treinador e como isso afeta a dinâmica do time em campo. Alguns membros da comissão técnica, preferindo o anonimato, sugeriram que Arrascaeta vinha se sentindo desconfortável com novas rotinas de treinos e mudanças de posicionamento que, segundo ele, não condiziam com seu estilo de jogo. A frase ao vivo apenas teria sido a gota d'água. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea. Torcedores se dividiram entre apoiar o uruguaio e criticar a postura, levantando discussões sobre hierarquia, respeito à comissão técnica e a pressão constante por resultados. Enquanto alguns afirmam que a crítica é legítima e demonstra personalidade, outros alertam que expor discordâncias publicamente pode criar um ambiente instável para o grupo. Entre os jornalistas esportivos, o assunto virou prato cheio para especulações sobre possíveis desentendimentos internos e até mudanças no elenco. Até o momento, nem Felipe Luís nem a diretoria se pronunciaram oficialmente sobre a declaração de Arrascaeta. Nos bastidores, contudo, comenta-se que reuniões internas devem acontecer nos próximos dias para tentar esclarecer o episódio e evitar que rumores se transformem em crises maiores. Se por um lado a fala do meia pode ser vista como coragem e autenticidade, por outro acende um alerta. Como lidar com opiniões fortes dentro de um elenco recheado de estrelas sem perder a harmonia do grupo? Enquanto isso, os torcedores ficam na expectativa de que os próximos jogos possam mostrar se o clima tenso vai interferir no desempenho do Flamengo ou se o episódio ficará restrito ao campo das fofocas e alfinetadas públicas. Uma coisa é certa, a frase de Arrascaeta ao vivo já entrou para o imaginário da torcida e promete ainda render muita conversa nos próximos dias. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!